Ontem à noite tivemos um momento muito agradável, quando nós encerramos o mês de aniversário da igreja com a consagração dos 27 diáconos, que foram sendo 2 para Alvorada do Norte. E ficamos muito felizes em ver a alegria da igreja e o Senhor assim agindo na vida desses irmãos e irmãs. Um culto muito bonito. Hoje pela manhã, mais uma vez, a graça do Senhor se renova, momento tão bonito com as nossas mensageiras do Rei, momentos de adoração ao nosso Deus. E temos também a alegria em receber o pastor Neemias. O pastor Neemias é pastor da Igreja Batista do Braga, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. É um colega muito querido, um amigo querido, tem realizado um trabalho muito bom, muito bonito no Estado, como liderança também batista no Estado do Rio de Janeiro, entre os pastores, nas associações, na convenção. É também autor, ele está lançando o livro Café com Crônicas, que você pode, ao final do culto, também levar com você. Estará ali a saída e você poderá, é um conjunto de crônicas e artigos que certamente vão abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Também está presente com a sua esposa, irmã Ilcimar. Vou pedir que ela fique em pé um pouquinho, aqui à frente. Seja muito bem-vinda, tá, irmã? Senta-se em casa, senta-se lá no Braga, tá bom? Aqui entre nós. Muito obrigado. Também está acompanhado do irmão Marcos. O Marcos está ali atrás. O irmão Marcos é aqui de Brasília, não é isso? Inclusive, já foi, segundo o pastor Neemias estava me falando, foi um dos primeiros distritais aqui de Brasília, né? Então, seja muito bem-vindo aqui entre nós, tá certo? Muito obrigado por sua presença. Pastor Neemias, Deus o abençoe, que o Senhor fale mais uma vez, por intermédio do irmão, ao coração de nossa igreja. Vamos orar? Pai amado, neste momento, toma o teu servo Neemias em tuas mãos. Ele é teu servo, tem anunciado a tua palavra, e nesta manhã nós temos a firme certeza de que aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, o Senhor já colocou no coração do teu servo. Então, pela ação do teu Espírito, usa-o e transmite esta palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que alegria. Eu não tenho a voz de locutor do pastor Roberto, não é? Essa voz tão bonita, agradável. E ainda estou, acho que um pouquinho com ela afetada, não sei se alguma alteração, mas eu estou muito feliz e muito alegre em conhecer esta igreja, irmãos que me receberam com carinho muito grande, rever aqui o Anderson, eu lembrava da sua fisionomia quando vi ali, tivemos poucos contatos, mas é do Rio, também o pastor que me recebeu, o pastor João Guimarães, tirei uma foto com ele, foi missionário. Todos os irmãos, fui muito bem recebido. Eu quero agradecer e agradecer a oportunidade de estar aqui na minha passagem por Brasília, pastor. Muito obrigado pelo seu carinho. A esposa Marcione está ali também, vendo a filha aqui integrada na igreja. Que bênção, filho também, que bênção. Nós temos um casal de filhos, João Marcos está no seminário em São Paulo e Raquel faz psicologia em Cabo Frio. Que alegria. O Marco Lima não milita hoje na política mais, mas um cristão dedicado, servo do Senhor. Ele foi o primeiro brasiliense a ser deputado distrital, há 20 anos. Primeiro nascido aqui, porque não tinha eleição, então todo mundo, quando teve a primeira, muita gente de fora, mas ele é o primeiro nascido. Então, é um fato histórico, mas ele hoje não está militando mais na política, e quero agradecer porque ele veio me trazer aqui. Muito bem. Abra sua Bíblia, pode continuar sentado em Lucas 15, 20 a 32. Lucas 15, de 20 a 32. Eu não vou ler agora o texto, porque a gente vai fazer apontamentos durante o sermão. E aí você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Tá certo? É provável, se você tem aí já algumas décadas de vida cristã, você tenha ouvido dezenas, se não já centena, e não sei se talvez mais de uma centena, de sermãos nesse texto,
que é considerado como chamado de parábola do filho pródigo, certo? Então, quem tem aí, o pastor João, por exemplo, que já está, não é, com uma caminhada bonita, já deve ter ouvido aí mais de centenas de sermões desse texto. Parábola do filho pródigo. E também não é tão comum, no domingo de manhã, falar para a gente, que é uma reunião mais doméstica, sobre este texto. Normalmente ele era tomado para sermões evangelísticos, cultos da noite, e o foco era exatamente no filho chamado pródigo. Não é? Alguém já sugeriu que o melhor adjetivo seria insensato, filho insensato. Mas neste sermão, o foco não será neste filho, serão nos dois personagens, o pai e o filho mais velho. Então nós vamos esquecer hoje o filho mais novo, e aí provavelmente tenha reduzido a possibilidade de ouvir sermões com este foco, porque a grande maioria na nossa história de púlpito, de pregação, de ouvintes, é sempre sobre o filho mais novo. E esses dois personagens vão nos dar uma linha para falarmos sobre perdão. Perdão. Será que você tem necessidade de perdoar alguém? Será que você precisa ser perdoado por alguém? Será que você precisa se perdoar a si mesmo, a si mesma? Será que nós temos necessidade? O perdão é um tema recorrente na Bíblia. Às vezes a gente não se dá conta, mas de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos sinalizações sobre perdão. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Tu és bondoso e perdoador. Salmo 86, 5. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmo 130. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. 1 Reis 8:30. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, 7. No Novo Testamento, já que citamos do Velho, no Novo Testamento, há vários textos, e talvez o mais clássico, conhecido, é aquele episódio em que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Interessante que Pedro, motivado, inclinado pela cultura dominante, achou que ele estaria muito acima daquele modelo que dizia que você deveria até 3 vezes perdoar. E Pedro duplica isso, ainda acrescenta 1, e eu imagino que ele deveria pensar que receberia uma nota 10 com aplauso do Senhor Jesus, porque ele propunha algo muito acima do modelo cultural. Da nossa cultura é muito comum, olha, uma vez sim, a segunda, na terceira eu corto o pescoço. Não, então a gente herdou isso. E aí Jesus responde para ele: ó Pedro, não digo até 7, meu irmão, mas até 70 vezes 7. Ora, se a gente fosse fazer essa conta diretamente, 490 vezes. Já pensou? 490 vezes. Agora, há um texto correlato que ele sinaliza que é pecar no mesmo dia. No mesmo dia.
Até porque eles tinham como cultura que você não deveria deixar para o outro dia algo de quebra de relacionamento com alguém. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, diz Paulo mais à frente. Então, você não deveria deixar para o outro dia. Engraçado que hoje os estudiosos da área de relações humanas, vida humana saudável, todos eles trabalham que você não deve guardar nada. Você deve resolver tudo naquele dia e não permitir que aquilo passe para outro dia, porque isso vai, à medida que se acumula, trazendo problemas para você, que às vezes são esquecidos da sua memória recente, mas estão lá e interferem na sua vida, no seu dia a dia. As doenças psicossomáticas estão aí para testemunhar isso. E aí Pedro ouve de Jesus, olha Pedro, não, 70 vezes 7, então, nessa conta simples, 490 vezes, no mesmo dia, já pensou? Acho que é quase que impossível alguém cometer um erro contra a gente, 490 vezes no mesmo, não é? No mesmo dia. Mas aí teve alguém que sugeriu que aqui não está esta conta simples de multiplicação, mas está aqui um princípio da potenciação. 70 elevado à sétima potência. 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70. Eu tive curiosidade, fui fazer a conta, dá 8 trilhões 235 bilhões 430 milhões. Aí dá número pra caramba, né? Está parecendo até uma reportagem de desvio de dinheiro, né? Não é verdade? A gente só ouve trilhões, bilhões, não sei aonde. Hein? Alguém sugeriu isso? Não, Jesus falava. Mas olha, interessante, que ainda que seja um número astronômico, não era isso que Jesus estava falando. Porque perdão é perdão, zera. Acaba. Não tem mais contagem. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembrará mais dele, ou deles. Diz que tinha uma mulher e um marido estavam brigados. E eles estavam lá com um problema muito sério, em vias de separação. Eles procuraram um terapeuta, um pastor que também era terapeuta profissional, preparado para um aconselhamento. E eles estão conversando lá e relatando todo o problema e aquela situação muito difícil. E aí chegou um determinado momento, o homem disse assim: pastor, o problema da minha esposa é que quando a gente briga, ela fica histórica. Aí o pastor disse assim: eu presumo, meu irmão, que você quer dizer que ela fica histérica, não é? E ele disse: não, pastor, ela fica histórica. Pastor, tudo bem, você quer dizer que ela fica muito nervosa, não é? Perde o controle e entra numa histeria? Não, pastor, ela fica histórica. Ela lembra a primeira briga que a gente deu, há mais de 30 anos, a roupa que eu estava usando, onde foi, as palavras que eu falei. Às vezes pode ser falta de perdão. Você não precisa esquecer. Cláudio Duarte disse um negócio interessante, que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. É você não sentir dor quando se lembrar daquele fato. Eu achei interessante. Você não precisa esquecer. Deus não se esquece no sentido de perda de memória, mas Ele não leva mais aquilo em conta. É isso que a gente precisa aprender. Eu penso que não é à toa que a Bíblia trabalha isso de maneira muito clara, de capa a capa, como disse, em maneiras diferentes, em enredos ou narrativas, ou então em aconselhamentos. Por exemplo, no Sermão do Monte, a oração modelo, a oração que é apresentada. O único tema da oração que Jesus comenta logo após, ao dizer amém, é sobre o perdão. A oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é? Ele vai seguindo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí vem o teu reino e tal. Não é? Amém. Aí, porque
se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se parasse aí, estava tudo bem, era melhor até, mas não para, diz assim, mas se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Pedir perdão a Deus, então, por um pecado, por um deslize, por um problema, sem perdoar o irmão, é atitude inócua, vazia, sem valor. É o que está aqui, pelo menos é o que eu entendo. Jesus comentou isso, então eu penso que isso é algo muito importante para nós. A gente precisa aprender, pedir ao Senhor que nos capacite. Perdoar não é fácil. Principalmente quando a pessoa é muito ferida. Quando é algo que machuca, que fere, que destrói, muitas vezes tira todas as perspectivas de caminhada de vida. Isso é muito difícil. Não é perdoar um chutinho na canela jogando futebol, não é? Daqui a pouco esqueceu. Não é perdoar de repente uma ofensa simples. Às vezes as situações que machucam e que se torna muito difícil. Mas meu irmão, minha irmã, a Bíblia é sábia em nos dizer que o melhor caminho é o caminho do perdão. A gente precisa pedir a Deus capacidade, condições de perdoar e não permitir que aquilo doe, traga dor quando a gente se lembrar daquilo. Mesmo não esquecendo, mas aquilo não venha doer mais. Esta parábola nos ensina. Pastor Josué Gonçalves, um pastor que fala muito para a família, num pequeno sermão de um vídeo para a TV, spot praticamente, diz que o poder curador do perdão, primeiro, quem não perdoa desenvolve um câncer na alma. Segundo, uma das causas da depressão é a falta de perdão. Terceiro, se você quiser viver com saúde na alma, você deve perdoar. Então é uma questão de escolha. Eu diria até de inteligência. E essa parábola nos ensina de maneira muito clara. Vamos aos dois personagens então, o filho mais velho e o pai. E a gente vai começar com o filho mais velho. Você vai começar do verso 25. Nós vamos inverter, vamos do final para depois do início do texto que nós citamos, de 20 a 32, já que a parábola começa no verso 11. Mas o filho mais novo hoje não nos interessa. Interessa sim o pai e o filho mais velho. E vamos começar com o filho mais velho. Se você quiser aprender a não perdoar, ou então permanecer em alguma atitude de falta de perdão, esse filho mais velho ensina de maneira muito eficiente. Pastor Mauro Israel Moreira, de saudosa memória, um pastorzão no estado do Rio, há mais de 30 anos, ele já está com o Senhor, faleceu novo em função de um câncer, um tumor no cérebro, mas um homem de Deus extraordinário. Há mais de 30 anos ele pregando num sermão, ele diz que a gente não se lembra ou não faz muita menção do filho mais velho, sabe por quê? Porque ele se parece com a gente. Nós somos este filho mais velho. E por isso, então, ele é muito esquecido nos nossos arraiais. O cenário é conhecido. Aquele filho mais novo voltou para casa. O pai promove uma festa. O filho mais velho estava no campo trabalhando. E ele chegou e tomou ciência, um barulho. E o que está acontecendo? Ó, tem uma festa, seu irmão voltou e seu pai fez uma festa. Alguém pode achar assim, poxa, mas ele não sabia? Olha, primeiro é o seguinte, no campo pode significar distância bem longa. Há propriedades que você vai levar, né, até a hora para chegar à sede. Isso no Brasil
e ainda hoje. Você imagina aquele tempo onde, não é, a extensão era muito mais possível de ser adquirida em terras. Além disso, também é o fato de que, às vezes, em algumas situações, você precisa se distanciar mais para transportar gado, alguma coisa assim. E naquele tempo, não tinha telefone celular, não tinha zap, não é? Nem nenhum recurso aí de mensagem. Ó, meu filho, o seu irmão chegou, venha para cá. Não. Então, eu imagino que ele estava chegando já mais à tarde, depois de terminar a tarefa, ele veio. E ele fica sabendo. E ele começa então a revelar o caráter de quem não é capaz de perdoar. Verso 28. Ele se indignou. Primeira atitude. Ele se indigna. Normalmente, quem tem dificuldade de perdoar, indigna-se com muita facilidade, com coisa que não tem tanto valor assim. Às vezes, coisas que não são tão relevantes, fica indignado. Em outras situações que mereciam uma indignação, não tem a mesma atitude. Esse homem fica indignado por saber que o seu pai tinha tinha produzido uma festa que não estava agendada, que não estava marcada. Tome cuidado, se você é capaz de indignar-se com aquilo que não é relevante, que não tem tanta importância para você, e de repente é importante para outro, cuidado, pode ser que haja necessidade de trabalhar mais perdão. Segunda atitude dele, não queria entrar, verso 28, é a segunda atitude, não queria entrar para participar da festa. Indignou-se porque o irmão voltou e não queria entrar para a festa. Se você e se eu temos atitudes meio de repulsa, de afastamento da celebração de alguém, de vitória de alguém, pode ser que a gente esteja também necessitando de trabalhar perdão. E esse filho mais velho não quer entrar para a festa. Verso 29, saindo o pai, estava com ele. Não sei se a sua versão registra este vocábulo. Instar é conversar calorosamente, argumentar tentando demover a pessoa da sua decisão. E o pai fazia isso com o filho, mas ele respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Terceira atitude dele, cobrança. Na verdade, o que ele estava dizendo para o pai, eu mereço, eu te sirvo há tantos anos aqui. Muitas vezes, nós também nos apropriamos dessa atitude para requerer alguma coisa. E no relacionamento, isso é muito ruim. Porque o fator que deveria ser motivo de gratidão, o fator que deveria ser motivo de alegria, passa a ser o motivo de problema, de discórdia, de cobrança. Se serve há tantos anos, é porque Deus deu vida, deu saúde, abriu portas, deu oportunidade. Não é mérito nosso. O mérito é do Pai, é do Senhor. E esse jovem, não é, esse filho mais velho, apresenta esta cobrança. Apenas fazendo aqui uma observação, não se preocupe com, tá bem? Não, fique tranquila, tá bem? Tranquila. Então, não caminhe por essa estrada, cuidado. A nós não compete cobrar.
Mas aí, ele continua: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Primeiro, que é uma informação mentirosa. Quem nunca transgride um mandamento? Olha, pode ser que aqui está o mandamento de honrar pai e mãe. Tudo bem, pode ser. E ele não tenha quebrado aquele mandamento. Principalmente em relação ao filho que preferiu ir embora, não ter a orientação do pai. Mas, na verdade, algum mandamento ele teria quebrado durante aquele tempo. Mas ele diz: sem nunca transgredir o teu mandamento. A quarta atitude dele é a atitude de comparar-se com o outro, mas sempre se colocando no lugar ou na posição de melhor condição do que o outro. É uma teologia comparativa. Na verdade, esse filho mais velho teologiza comparativamente. Eu te sirvo há tanto tempo, nunca quebrei um mandamento teu, nunca transgredi. Quer dizer, mas ele quebrou. Quando a gente trilha pela estrada da falta de perdão, a gente tende a agir também assim. A gente se compara com o outro, mas na verdade achando-se melhor. Há uma coisa curiosa no livro de Isaías, no capítulo 5, você encontra Isaías dizendo assim: ai de vós, ai de vós, ai de vós. E aí ele vai falando de vários grupos e lançando ais sobre aqueles grupos. No capítulo 6, a visão de Isaías em relação à majestade, à santidade de Deus, no momento em que o rei Uzias morreu, Deus no comando, ele tem a visão. E quando então ele tem a visão de Deus, e ele se aproxima e percebe a grandeza, a magnitude, a magnificência, a santidade do Senhor, a majestade do Senhor, Isaías disse assim: ai de mim, ai de mim. Isso é uma diferença extraordinária. Quanto mais perto você estiver de Deus e eu estiver de Deus, nós olharemos mais para nós e menos para os outros, mas no sentido de nos achar indignos. Ai de mim. Este filho mais velho, com o coração carregado de rancor, de falta de perdão, se compara com aquele que estivera perdido e agora voltara, dizendo que ele era melhor. E diz mais ainda: nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Aqui também há outra mentira. Se você olhar o início da parábola, vai ver que o filho mais novo pediu a herança ao pai. Aí o texto diz que o pai repartiu a herança. Bem, se repartiu, ele não apenas entregou ao mais novo, mas o texto ainda é bem claro: repartiu entre eles, porque não era comum o mais novo receber a herança primeiro. Quem recebia e quem administrava com a morte do pai, não naquele momento, era o filho mais velho. E o filho mais velho tinha porção dobrada na herança. Então olha só o que ele diz: nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. A atitude dele é de ingratidão. Quem caminha na estrada da falta de perdão, não é capaz de perdoar, é sempre alguém com um coração ingrato. Ingratidão a Deus, ingratidão às pessoas, ingratidão ao Evangelho, à família, à igreja, a tudo. É isso que esse filho mais velho diz: nunca o Senhor me deu um cabrito para eu me alegrar. E ele toma a sexta atitude: vindo, porém, este teu filho, corta um vínculo de comunhão. Não é mais meu irmão. É este teu filho.
que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Engraçado que na nossa cultura, eu me lembro de peças, não é, do filho pródigo, fiz algumas delas. A cultura é de um jovem que vai mesmo e fica bebendo e gasta com mulheres. Quem dá essa informação é esse filho mais velho, que era mentiroso, ingrato, não era capaz de perdoar, e a gente pegou a informação dele. E toda a sinalização do texto é de que não foi esse o problema daquele jovem, mas do filho mais novo. O problema dele era de, talvez, compulsão, incapacidade de administrar recursos. Ele não tinha capacidade, e ele acabou com toda aquela grana e gastava compulsivamente. De repente, até com esse tipo de problema, que é também algo que deve ser tratado. Tem gente que ganha muito mais do que outros, não tem nada porque gastam compulsivamente. Mas quem dá essa informação é o filho mais velho, e a gente aceitou isso. Ele não tinha qualquer informação. Naquele tempo, 30 quilômetros que você se afastasse da cidade, ninguém sabia para onde você foi, se para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Acho que nem precisava de 30 quilômetros. Mas admitamos, 50 quilômetros, você não sabia. Hoje, seu filho sai daqui, vai para o Japão, você pode acompanhar a viagem dele toda, conversar o tempo todo. Logicamente que resguardando lá os cuidados de voo, mas você vai acompanhar. Quando ele chegar lá, você vai vê-lo, vai acompanhar os passos dele, vai conversar vendo onde ele está. Naquele tempo, não. Eu me lembro, vocês talvez não tenham a dimensão disso, mas eu era de uma cidadezinha do interior, no norte do estado do Rio. 250 quilômetros da capital, da cidade do Rio de Janeiro. Cardoso Moreira, alguém aqui já ouviu falar? Olha só que bênção, obrigado. Vocês depois perguntem e coloquem na sua agenda turística de visitar, porque é um lugar imperdível. Eu sou de lá. Olha, quando uma pessoa saía de Cardoso Moreira para ir para o Rio de Janeiro, e quando a pessoa voltava, fazia-se festa na cidade, quando eu era garoto. Principalmente porque ele voltava com um radinho de mão, ficava ouvindo música no rádio. E era uma festa. Não sabia, uma carta levava tempos para chegar. E a maioria extraviava. Hoje não. Hoje, na mesma hora ali, de repente, não é o ideal, mas de repente você está mandando mensagem agora para alguém. Olha aqui, minha filha reconheceu agora os passos ali, mudou a etapa e tal. É assim o mundo. Naquele tempo não. Mas aquele filho mais velho, cheio de rancor, dá informações, diminui aquele seu irmão, tripudia sobre ele, corta o vínculo. Meu irmão, minha irmã, no Sermão do Monte, Jesus disse que se você vier ao altar para trazer a tua oferta, e te lembrares então, que o teu irmão tem algo contra você, veja bem, não é você contra ele. Olha só como é que muda a perspectiva. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não fiz nada, quem fez foi ele, quem fez foi ela. Não, Jesus disse assim, se fores ao altar para entregar a tua oferta, e no caminho te lembrares que o teu irmão tem algo contra você, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois volta. A oferta não era meramente recursos financeiros, era o culto, era o oferecimento da sua gratidão, mostrando que a adoração não tem valor algum se houver quebra de relacionamento com o irmão. Nenhum valor. E esse filho mais velho corta o vínculo. Este teu filho não é meu irmão mais. Mas vamos então deixar agora a aprender
como não fazer e vamos aprender como fazer com o Pai. Verso 20, então, você volta um pouquinho e a gente vê, então, como a gente pode fazer. Com o filho mais velho, aprendemos como não fazer, a menos que você, insensível à voz de Deus, à orientação da palavra do Senhor, à própria inteligência humana de querer uma vida saudável para você, queira continuar fazendo. Mas eu presumo que não, você queira fazer como o pai fez, é o melhor. Diz o verso 20, que levantando-se foi para seu pai. Depois de toda a cena de sofrimento, de tristeza, de chegar a se envolver com a alimentação de porcos, o que era extremamente chato, ruim, nojento para um judeu, aquele jovem vai e retorna ao pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Interessante. Primeira atitude do pai: vigilância permanente. Às vezes, lendo esse texto, numa linguagem mais formal, mais culta, como aparece na maioria das versões, a gente não tem noção e passa despercebido. O que esse texto está dizendo é quando o filho estava longe, seu pai o viu. Seu pai viu ele, numa linguagem coloquial. É o pai que vê o filho, não é o filho que vê o pai. Vigilância permanente. Eu imagino que aquele homem pensava o tempo todo no filho. Um filho ingrato, que desejou a morte do pai. Um filho que disse mais ou menos assim: já que o senhor não morre, para distribuir logo a herança, então entrega a minha parte, que eu vou embora. Eu não quero mais sua orientação. Esse pai está permanentemente vigilante, porque ele viu o filho de longe, e provavelmente agora descaracterizado. Mas a vigilância era tão grande, que o pai percebe o filho de longe. Quem se dispõe a perdoar, está sempre atento àquele que lhe causou o mal. Mas não como uma cobrança, mas atento para promover a reconciliação. Segunda atitude do pai: move-se de íntima compaixão. Ao ver o filho longe, ele move-se de íntima compaixão. Essa expressão na Bíblia significa que todo ser dá aquela mexida. A gente sente isso em algumas situações, sejam relacionadas a esse tipo de situação ou não. O nosso ser se mexe todo. Há um misto de calor e frio, uma mistura de sentimentos. O ser todo, as entranhas, como que se mexessem. Move-se de íntima compaixão. Não racionaliza. A compaixão está mais ligada ao coração e não ao raciocínio, à mente, à racionalização. Claro que a pessoa aqui não deixa de agir com razão. Não é possível isso. Mas é como que se naquele momento esse lado da vida tomasse o controle e não quisesse agir racionalizando. O pai agora não quer lembrar do prejuízo que teve, do sofrimento que teve. Ele tem compaixão do filho. Quem se dispõe a perdoar, por mais que tenha sido ferido, tem compaixão do outro. Tem compaixão do outro. Terceira atitude, diz que o pai, após ver o filho vir de longe, mover-se de íntima compaixão, correndo,
É a terceira atitude. O pai age para a aproximação. Eu imagino que o pai devia estar lá sentado, aguardando o filho, numa situação de lembrança, e ele vê o filho longe, muito longe, e quando ele vê todo o seu corpo se mexe, ele se move de íntima compaixão, e ele sai correndo, correndo mesmo, em direção ao filho. É o pai que age. Ele não espera o filho sentado, agora ele que vem aqui. Ele saiu, ele sabe o caminho. Ele que causou isso tudo, ele que vem aqui, se ajoelha nos meus pés, não. Quem tem um coração disposto a perdoar, não age assim. Não age assim. Ele corre para promover a aproximação. Toma atitude e vai ao encontro do filho. Que coisa linda. Que coisa linda. Mas ainda, ele toma uma outra atitude. Lança-se-lhe ao pescoço e o beija. Demonstra carinho. Ele vê de longe. Ele move-se de íntima compaixão. Ele corre e ele se lança ao pescoço e beija aquele filho que lhe trouxe tanta dor e tanto sofrimento. Talvez por isso e por outras questões, que um escritor chamado George Led, no livro Teologia do Novo Testamento, diz que esta parábola não deveria se chamar parábola do filho pródigo, que este título é inapropriado. Os títulos não fazem parte do original, assim como capítulos e versículos. E ele dizia então que deve se chamar parábola do pai amoroso. Esse pai era cheio de amor. O filho chega e aquela declaração que ele ensaiara, eu creio em arrependimento dele. Já ouvi alguém dizer que ele não estava arrependido, ele estava interessado. Sinceramente, tudo bem, não vejo dificuldade, se alguém quiser entender, mas eu vejo que ele se arrependeu. Olha, uma pessoa que está numa situação dessa é muito difícil. Nós temos um trabalho inicial, bem no início, com moradores de rua. O maior problema que tem é a pessoa voltar para casa depois de uma decepção, depois de uma dificuldade, depois de um problema. Isso é um tremendo. A gente tenta promover e alguns têm dificuldade. Ele volta para casa e ele diz para o pai o que ele ensaiara: pequei contra o céu e perante ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. O pai toma outra atitude, diz aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, restitui-lhe os direitos. Todos os direitos são restituídos. Vestido, anel na mão, alparcas nos pés, tudo isso junto significa que a dignidade foi toda restituída. Os escravos andavam descalços. Então o pai não olhou para o prejuízo anterior, restituiu-lhe toda a autoridade. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sexta atitude do pai: promove uma festa, mostrando que a vida é mais valorosa do que qualquer prejuízo. Se você não se alegra com a vitória do outro, se você não se alegra com a alegria do outro, pode ser que você precise ser trabalhado no perdão. Uma das grandes vitórias nossas é quando a gente é capaz de se alegrar com a festa do outro. Isso é difícil às vezes. A gente gosta da festa para a gente.
mas a gente deve gostar da festa do outro. Às vezes me preocupa, eu confesso para vocês que durante algum tempo eu tive essa dificuldade, mas com algumas igrejas que são diferentes da nossa. E às vezes estão no mesmo bairro, estão na mesma cidade. E a gente tem algumas dificuldades quando fica sabendo. A gente até racionaliza. É verdade que há algumas coisinhas que são muito diferentes da gente. É verdade. Há algumas até esquisitices também, é verdade. Mas olha, a gente deve se alegrar. Se eles estão em festa, se alegrar. A gente deve se alegrar. Porque esta é uma característica de quem tem um coração cheio de ternura e de amor. O Pai é o Pai de todos, não é Pai meu. Pai nosso que estás nos céus. E esse Pai promove uma grande festa. Aquele filho mais velho não quis entrar, porque ele não se alegrava com a festa dos outros. Ele não tinha prazer, alegria com a vitória dos outros. O pai mostra ao filho mais velho sentido mais importante do que está à frente dos olhos dele. Quem tem dificuldade de perdoar, muitas vezes não vê esse sentido que está além dos olhos. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Filho, a minha presença é mais importante do que tudo, e tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. O filho mais velho não enxergava isso. A presença do Pai é algo que a gente não pode mensurar, avaliar, quantificar. A gente não é capaz de ter a ideia correta do que significa isso. A presença do Pai. Por que então perder tempo, energia, sentimentos? Por que tensão com coisas tão irrelevantes, tão insignificantes às vezes? Há tanta gente precisando do nosso coração cheio de amor, de perdão, de alegria. Por quê? O pai diz para ele: meu filho, tu sempre estás comigo, não há bem mais precioso do que este, e todas as minhas coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas. Coisa linda. Todas as minhas coisas são tuas. Eu ia abrir para ele, mas aí ele foi mais rápido. Mas o filho não percebia isso. Mas era justo, meu filho, que nos alegrássemos e folgássemos, porque este teu irmão, não este meu filho, este teu irmão, o pai mostra ao filho que ele precisava resgatar o vínculo de irmandade. Este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você não se parece mais com Jesus quando canta. Você não se parece mais com Jesus quando prega. Você não se parece mais com Jesus quando esmola. Você não se parece mais com Jesus quando participa de uma manifestação social, política, em prol da sociedade. Você não se parece mais com Jesus quando vem ao altar entregar uma oferta. Você não se parece mais com Jesus quando você faz um serviço religioso, qualquer que seja, mais nobre que possa ser. Você se parece mais com Jesus quando você perdoa
quem te ofendeu, quem te causou dor, quem te trouxe tristeza, quem te trouxe sofrimento, quem trouxe para você uma derrota, e você perdoa, e você pede a Deus poder, condições para suportar e não permitir que aquilo interfira na quebra de relacionamento. Aí que a gente se parece mais com Jesus. Quando a gente é capaz de perdoar. Você quer se parecer com Jesus? Perdoe, perdoe. Pastor Neemias, eu não estou conseguindo agora. Não tem problema. Peça a Deus. Ele tratará você. Não tenha pressa, não é uma declaração formal. Não estou dizendo que você tem que deixar para amanhã, não. Para a semana que vem, não. Os apelos bíblicos são sempre para hoje. Hoje. No que diz respeito às nossas decisões, tomada de posições, Deus nunca convida para amanhã. É para hoje. Eu estou falando do processo curativo. Não está conseguindo? Mas diante de Deus diga, Senhor, é o que eu quero, Pai. Eu racionalmente já perdoei, mas Senhor, ainda tem algo. Deus vai compreender você. E Ele vai ajudar. Mas eu quero encorajar você a fazer isso. Se alguém do seu relacionamento, seja familiar, seja na igreja, seja no trabalho, seja no bairro, seja em relacionamento dos mais diversos, há algo que você precisa liberar perdão. Faça isso. Peça a Deus. Se alegre com a pessoa. Peça a Deus oportunidade para que o vínculo seja novamente estabelecido, que não haja quebra de relacionamento. Você vai se parecer mais com Jesus, que nos perdoa totalmente. Curve sua cabeça. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Diga para Ele, Senhor, eu preciso, eu quero, eu estou disposto, eu estou disposta a trilhar esse caminho. Eu estou disposto, disposta a caminhar nesta estrada. Querido, nesse momento que você está orando ao Senhor, e nesse momento que a igreja está iniciando o seu novo ano eclesiástico, coloque as palavras do Senhor, deixe as palavras do Senhor falar ao seu coração, limpar a sua alma, trazer alegria novamente. Tire as amarguras, e se você não pode fazê-lo, deixe o Espírito Santo de Deus fazer essa obra no seu coração. O retrovisor deve ser olhado apenas para ter uma visão espacial do que está acontecendo ao redor. Isso quando falamos no automóvel. De vez em quando precisamos olhar o retrovisor, ver se está tudo bem. Mas nós não podemos caminhar olhando o retrovisor, senão há uma colisão. É olhar para frente. E, querido, é dessa maneira que o Senhor deseja que iniciemos este novo ano eclesiástico, com a vida em paz, com a vida limpa diante do Senhor. Como ensinou o pastor Neemias, se está sendo difícil, peça então ao Senhor que ajude você. Peça ao Senhor que de uma maneira especial, Ele mesmo trate, Ele mesmo cuide, Ele mesmo sare a sua vida, o seu coração. Deus e Pai, neste momento, queremos louvar o Teu nome, pela palavra, pela mensagem que o Senhor traz ao nosso coração nesta manhã. Nesse momento, nesse dia, primeiro dia do mês, o novo mês da semana, da nova semana que o Senhor está nos dando,
esse primeiro dia do novo ano eclesiástico que a tua igreja está vivendo, nós agradecemos por essa palavra, desafiadora, difícil muitas vezes, mas tão necessária ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nossas vidas, trabalhe, ó Deus, os nossos corações. O Senhor traga cura para as nossas almas. Que o Senhor trabalhe limpando os nossos corações, nos dando, ó Deus, a firmeza para olharmos a estrada à frente, aquilo que o Senhor tem reservado para nós neste novo período de nossa vida. Que o Senhor possa nos tomar pela mão, que o Senhor possa curar a nossa alma, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a alegria de poder nos liberar de tudo aquilo que traz tristeza, que traz dor, que traz angústia, que traz, ó Deus, más lembranças. Que o Senhor possa transformar tudo isso em ensinamentos preciosos, abençoadores, ó Deus, a partir dessa atitude tão preciosa do perdão, ó Deus, em nossa vida, ó Deus, que assim possamos caminhar livres, desimpedidos para a glória e para a honra do Teu nome. Queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito continue trabalhando em nossas vidas, falando ao nosso coração, incomodando a nossa alma e nos conduzindo, Pai, a uma atitude diferente, a uma atitude nova em Tua presença. Obrigado pela vida do pastor Neemias, sua esposa conosco nesta manhã. Obrigado por sua igreja lá no Rio de Janeiro, que neste momento também ela esteja sendo cuidada pelo Senhor, guardada por Ti mesmo. Seus filhos, ó Pai, toda a família, onde estiver nesse momento, que seja alcançada, guardada, abençoada pelo Senhor. Ó Deus amado, daqui a pouco seguimos para os nossos lares e ajuda-nos, abençoa-nos e que seja um domingo diferente, ó Deus, na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.